Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Policial é preso suspeito de fazer parte de quadrilha de roubo a banco. Servidores do Estado recebem salário de dezembro na quinta-feira. Dirceu diz que a operação da Polícia Federal é tentativa clara de atingir Lula. Acusado de desviar 300 milhões de reais vai assumir Tribunal de Contas de Alagoas. Governo vai dobrar efetivo em área de conflito no Mato Grosso. Goiás anuncia hoje primeiros reforços para a temporada de 2013. E o Corinthians é bicampeão mundial. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7,3. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, às escuras, apagões são indício de falta de manutenção. Blackout afetou 6 estados. O estado de São Paulo, Chaves viola lei e convoca eleitores durante votação. Mensagem de presidente da Venezuela é lida de Cuba antes do fechamento das urnas, o que é proibido. Correio Brasiliense, campanha anti-armas pressiona Obama. Prefeito de Nova York e senadora democrata exigem maior rigor na venda de armamentos. Obama visita familiares das vítimas de atentado. Valor econômico, regime especial de licitação já domina compras públicas. Estado de Minas, olhe quem veio para o Natal. O monstro da inflação chegou para salgar a ceia de celebração do nascimento de Cristo este ano na Grande Belo Horizonte. Jornal do Comércio, falta vendedor no comércio de Pernambuco. 0 hora, culpa da imprudência, duplicada BR-101 está matando mais. Brasil Econômico, Bradesco e Itaú preparam-se para abrir frente no mercado mexicano. O Popular, segurança, a polícia utilizará simulador de tiro. Destaque do Jornal Diário da Manhã, novo aeroporto para Goiânia. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governo do estado vai liberar o salário de dezembro para os servidores públicos na próxima quinta-feira. O governador Marconi Perillo disse que antecipou o pagamento dos vencimentos para que todo o funcionalismo possa desfrutar das festas e celebrações de fim de ano já com o salário na conta. E as bancadas de Goiás na Câmara e no Senado estão confiantes na derrubada dos vetos aos royalties. Todos os integrantes da bancada federal goiana foram convidados para discutir com os participantes do Congresso sobre os vetos ao projeto dos votos do petróleo. 2 compareceram, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB, e o deputado federal Ronaldo Caiado, do DEM. Ambos estão confiantes que o Congresso vai promover a derrubada dos vetos. Lúcia Vânia comenta a votação na Câmara, que aprovou o pedido da matéria tramitar em caráter de urgência. Se viu na Câmara dos Deputados, embora seja lastimável a forma com que foi conduzida a votação, mas ela é um apelo que
porque não há como você esconder. Hoje os municípios passam por uma situação muito ruim e o governo federal tem que ter sensibilidade e entender que ou descentraliza os recursos ou então os estados produtores vão perder. Eu, pessoalmente, acho que os estados produtores têm uma certa razão de exigir um quantitativo maior, mas acho que para compensar isso, a União poderia abrir mão de uma parte substancial desses recursos para que os municípios possam usufruir dos resultados da riqueza do país. Ronaldo Caiado também está confiante na derrubada dos vetos e diz que foi dado o primeiro passo nesse sentido. Já superamos a primeira etapa, a grande vitória que obtivemos fazendo votar a urgência. A urgência dá a preferência para que possamos apreciar o veto, ou seja, derrubá-lo. E com isso, nós vamos resgatar aquele percentual de repasse aos municípios, o que dará um acréscimo para o estado de Goiás e para os municípios de 341 milhões de reais na divisão dos royalties e das participações especiais da exploração do petróleo. Eu acredito que na quarta-feira nós vamos caminhar para a votação, estamos convocando todos os deputados federais e senadores e teremos uma vitória idêntica à que tivemos, ou seja, uma maioria absoluta de Câmara, de deputados e de senadores votando e restabelecendo essa prerrogativa de todos os municípios e estados poderem participar dessa riqueza que está em alto mar e que é da União e é de todo o Brasil e não apenas do estado do Rio de Janeiro e do estado do Espírito Santo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Recuperar 2, a última oportunidade para quitar seus débitos com ICMS, IPVA e TCD, com descontos nas multas e correção monetária. Até o dia 20 de dezembro, para pagamento à vista, você tem 95% de desconto nas multas e juros e 40% na correção monetária. Se preferir, você pode parcelar seus débitos em até 60 meses. Consulte a tabela de descontos e faça a simulação de pagamentos no site www.cefaz.go.gov.br. Lembre-se, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Procure as delegacias fiscais, agendas, VaptVupt e Gerência de Recuperação de Crédito na Cefaz de Goiânia. E atenção, o prazo de adesão termina no dia 20, tanto para quitação à vista quanto para pagamento da primeira parcela, caso o contribuinte opte pelo parcelamento. Secretaria da Fazenda, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. Se a eleição presidencial fosse hoje, o PT teria 2 nomes com chance de vencer no primeiro turno. Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva têm no momento mais intenções de voto do que todos os possíveis adversários somados, aponta a pesquisa Datafolha feita na quinta-feira. Dilma vai de 53% a 57%, conforme o cenário. Lula teria 56% se disputasse a presidência. No Brasil, vence no primeiro turno o candidato que tem mais da metade dos votos válidos. O Datafolha ouviu 2.588 pessoas em 160 cidades no dia 13. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os candidatos de oposição têm percentuais modestos no levantamento espontâneo. O senador Aécio Neves, do PSDB, registra 3%. Os também tucanos, José Serra e Geraldo Alckmin, têm 2% e 1%, respectivamente. É bom lembrar que a eleição presidencial só será em 2014. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, esteve no final de semana em Porto Alegre, onde participou de encontro da corrente interna Unidade na Luta, do PT. Condenado a 10 anos e 10 meses de prisão no processo do Mensalão sobre compra de votos de parlamentares durante o governo Lula, o petista criticou o Supremo Tribunal Federal e pediu aos militantes que protejam o ex-presidente. E o PT completa 10 anos no poder em janeiro de 2013, com a antiga cúpula do partido condenada pelo Supremo Tribunal Federal e seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, ameaçado por acusações segundo as quais deu um ok ao esquema de pagamento de parlamentares entre 2003 e 2005 e foi até beneficiado por ele. Diante do atual bombardeio engrossado pela Operação Porto Seguro, que pôs na berlinda a ex-chefe do gabinete presidencial em São Paulo, Rosemary Noronha, os petistas ainda não se entendem sobre qual é a melhor reação. A direção nacional do partido já defendeu os condenados no julgamento do
mensalão em 2 documentos oficiais, após as penas serem impostas pelo Supremo. Em ambos os momentos, atribuiu a atual situação a movimentos conservadores. STF espera Celso de Mello para tentar concluir o mensalão. O plenário do Supremo Tribunal Federal espera pelo ministro Celso de Mello, nesta segunda-feira, na expectativa de concluir o julgamento do processo do mensalão, que já dura mais de 4 meses ainda neste ano. Celso de Mello, que teve alta na sexta, depois de 2 dias internado em Brasília com infecção nas vias aéreas, precisa dar o voto de desempate sobre se o Supremo tem competência para determinar a perda do mandato de 3 deputados federais condenados no processo, ou se terá que notificar a Câmara para que esta abra um procedimento com direito à votação no plenário para decidir se caça os mandatos. Além da sessão desta segunda, o Supremo só tem mais uma sessão neste ano, a de quarta. A intenção seria destinar a sessão para a conclusão de eventuais questões pendentes do mensalão e balanço do ano. Na quinta, começa o recesso do Judiciário e as atividades, então, só serão retomadas em fevereiro de 2013. 7h11. O Tribunal de Contas de Alagoas elegeu seu novo presidente, o conselheiro Cícero Amélio da Silva, para um mandato de 2 anos. A posse por escolha do novo presidente será dia 3 de janeiro. Ele é um dos acusados de participar de um esquema que desviou 300 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado. Responsável por investigar as contas das prefeituras, câmaras de vereadores e Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas de Alagoas virou um órgão cercado por corrupção. Ano passado, os servidores do Tribunal de Contas foram denunciados pela Polícia Federal no desvio de 100 milhões de reais por fraudes na restituição do imposto de renda. Segundo as investigações da Polícia Federal, o dinheiro serviu para comprar um aras e construir uma academia de luxo no bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió. Presos, os servidores foram soltos e trabalham normalmente no tribunal. O processo que apura as fraudes está parado há 3 anos no Superior Tribunal de Justiça, aguardando ser desmembrado. Amélio é um dos que tem foro com prerrogativa. Fabricantes de armamentos poderão ser obrigados a instalar um chip com os dados de identificação das armas de fogo. Esse projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O relator na comissão, deputado Fernando Francischini, do PEN paranaense, explica que esse recurso tecnológico é um reforço importante para identificar de onde vêm as armas apreendidas com criminosos. Poderá identificar quem foi a pessoa que foi furtada ou roubada, se era uma arma de um policial, se era a arma das Forças Armadas, e poderá rapidamente identificar o autor de um homicídio, de um sequestro, de vários crimes hoje. O único sistema que existe hoje é o de gravação do número no chassi da arma. E isso, de uma maneira muito rápida, eles raspam esse número quando a arma é desviada, furtada ou roubada. Agora nós criamos o chip, que além da gravação nós vamos ter mais uma forma de controle. Essa também é a análise de Bruno Langiani, que é coordenador da área de Sistemas de Segurança Pública e Justiça do Instituto Sou da Paz. Ele aponta que o chip pode ser um instrumento eficaz para entender qual é o caminho para que as armas abasteçam a criminalidade. Se a polícia não faz esse rastreamento, fica um pouco um trabalho de enxugar gelo, porque você apreende um monte de armas, a polícia está na rua fazendo blitz, fazendo abordagem para prender arma, só que a gente não sabe qual é o vazamento, onde está o vazamento, onde essas armas entram em circulação. Então você não consegue atuar de uma maneira inteligente para sanar esse problema de uma maneira mais definitiva. Segundo o projeto, os fabricantes de armamentos terão 4 anos para se adaptarem e fazer a inclusão dos chips nas armas. O prazo começaria a contar a partir da publicação da lei. As fábricas que não cumprirem o dispositivo serão multadas com R$200 mil ao dia e esses valores serão revertidos para hospitais que tratam vítimas de armas de fogo. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Daniele Lessa. Agora 7h15. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escolheu o senador democrata John Kerry para suceder Hillary Clinton no Departamento de Estado. Candidato derrotado à presidência dos Estados Unidos em 2004, Kerry, atualmente presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, era considerado o favorito para assumir o comando da diplomacia americana, depois que a embaixadora do país na ONU, Susan Rice, anunciou durante a semana que não aspirava ao cargo. O ex-presidente Fidel Castro, de 86 anos, foi nomeado candidato a deputado da
Assembleia Nacional de Cuba na eleição geral marcada para fevereiro. O líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, encabeça a lista dos 25 candidatos ao parlamento cubano pelo município de Santiago de Cuba, aprovada pelos delegados, anunciou um noticiário da televisão estatal cubana. 7h15. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um soldado da Polícia Militar foi preso em São Simão, sul goiano, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que explode caixas eletrônicos. Os criminosos tentaram arrombar uma agência no sábado e durante uma troca de tiros com a polícia, um dos assaltantes morreu. De acordo com o delegado do grupo antirroubo, a quadrilha atuava na região sul e sudoeste do estado. Há alguns dias, a polícia descobriu que uma agência bancária de São Simão seria arrombada. Os assaltantes chegaram ao banco durante a madrugada em 2 carros. Mas antes que eles conseguissem explodir os caixas eletrônicos, o grupo antirroubo a banco e a Delegacia Estadual de Investigações Criminais já estavam monitorando a quadrilha há 4 meses e fizeram a abordagem. Segundo a polícia, eram 5 assaltantes. Eles fugiram por uma estrada de terra. Na perseguição, um dos carros com placa de Minas Gerais foi atingido pelos tiros. Um assaltante foi atingido e morreu. Os outros conseguiram escapar pela mata. Dentro de um dos carros foram encontrados um revólver calibre 38 que foi levado pela perícia para análise e 3 dinamites. O soldado da PM preso é suspeito de estar envolvido no assalto. Segundo o delegado, PM de São Simão foi preso em flagrante porque estaria dando cobertura para a quadrilha próxima ao local. O militar foi transferido para Goiânia. Em Goiânia, num grupo de cada 100 mil mulheres, 68 foram mortas este ano. Goiás ocupa a 9ª posição entre os estados brasileiros em números de assassinatos de mulheres. Dados do Mapa da Violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari e Ministério da Justiça, mostram uma taxa de 5,7 assassinatos para grupo de 100 mil mulheres. Em Goiânia, esta taxa ainda é maior, chega a 6,8 assassinatos em cada grupo de 100 mil mulheres. Preocupada com esta situação e com esses números, a deputada federal Marina Santana, do PT, promoveu em Goiânia uma audiência pública sobre a violência contra a mulher. É muito preocupante, é um número altíssimo, é uma porcentagem altíssima de presença da violência doméstica. Nós estamos há 6 anos da aplicação ou da necessidade de aplicação de uma lei importante, conhecida pela maioria das pessoas do país, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, a sua aplicação no estado de Goiás deixa muito a desejar. A relatora da CPMI da violência contra a mulher, senadora pelo Espírito Santo, Ana Rita, diz que medidas práticas serão adotadas após todo esse trabalho. É preciso ter delegacias especializadas, ter centros de referência, casas-abrigos, e aí nós estamos discutindo esse modelo, se o modelo atual é o mais adequado, juizados especializados, é preciso contratação de profissionais, é preciso ter concurso público, ter profissionais efetivos, ter equipes multidisciplinares, assistentes sociais, psicólogos, advogados, policiais preparados. A delegada-geral da Polícia Civil em Goiás, Adriana Corse, diz o que está sendo feito para combater a violência contra a mulher no estado. Nós criamos aí mais de 22 delegacias no estado. Nós queremos que todas elas funcionem em prédios realmente dignos para os nossos policiais trabalharem e para receberem essas mulheres. Nós precisamos também desse pessoal que vai chegar para a Polícia Civil através do concurso público que se inicia em fevereiro, para que a gente tenha um número adequado de servidores para atender essa demanda que é grande e que vem aumentando, já que as mulheres também estão denunciando mais. Os dados do Mapa da Violência contra a Mulher mostram que a cidade de Formosa, no norte do estado, é o município goiano com maior índice de violência contra a mulher em Goiás. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a violência também aumenta entre os jovens.
3 em cada 1000 adolescentes morrem antes de completar 19 anos no Brasil. É o que revela o Índice de Homicídios na Adolescência divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ainda de acordo com essa pesquisa, a taxa de morte entre os jovens cresceu 14% de 2009 para 2010. Para o superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás, Edilson de Brito, o principal vilão da juventude é o consumo de drogas. Eu tenho certeza, e ao afirmar por conta das experiências de 2010 junto ao governo federal, e acima de tudo também aqui no nosso estado, em 25 anos de estrada como policial, enfim, que há um acréscimo significativo em decorrência da questão da droga. E nós poderíamos falar muito sobre isso, só porque é óbvio, esta é apenas uma faceta do que precisa ser observado. Edilson de Brito também destacou que esse número tende a crescer nos próximos anos. O que está faltando é uma interlocução mais sadia, mais profícua entre Estado e sociedade civil, e a partir daí sistematizar as ações, porque enquanto, na minha opinião, isso não acontecer, nós não teremos condições de sequer amenizar o problema. O homicídio é a principal causa de morte entre adolescentes e equivale a 45,2% do total de óbitos nessa faixa etária. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste final de semana cerca de 12 mil carteiras de cigarro. Em depoimento à polícia, o motorista que estava dirigindo o veículo afirmou que o produto seria revendido a comerciantes da região. De acordo com o inspetor Lacerda Santos, o condutor foi liberado e a carga será encaminhada para a Polícia Federal de Jataí, que irá investigar o caso. A Polícia Militar continua chamando a atenção da população para saidinhas de banco. Com mais dinheiro circulando no mercado, maior a ação dos bandidos que aproveitam a distração das pessoas para praticar roubos, assaltos e até sequestros relâmpago. Para combater esse e outros crimes, o Comando do Policiamento da capital está realizando várias ações preventivas, orientando a população para alguns cuidados essenciais, conforme explica o comandante da operação, Coronel Márcio Queiroz. Não aceite jamais o auxílio de pessoas estranhas, aquela pessoa muito solícita que está ali fazendo de conta que na verdade é um benfeitor, na verdade ele é um larápio, ele está a fim de capturar a senha, trocar o cartão ou verificar a melhor maneira de levantar ali a sua vítima em potencial e já trabalhar, porque a estratégia deles é identificar o alvo, dizer mais ou menos quanto de dinheiro ele sacou, né, que ninguém vai querer fazer uma saidinha de banco de R$20, R$30, geralmente é um valor mais expressivo, a pessoa aí saca 500, 700, 1.000 aí nos caixas eletrônicos, então ele escolhe conforme a rentabilidade, então não aceite essa ajuda dessa pessoa estranha, vá ou a alguém do banco ou a um policial, de preferência funcionário do banco, para auxiliá-lo aí, ou um parente que venha de casa acompanhando ele. Para diminuir a incidência dos crimes de saidinha de banco, a Polícia Militar oferece um serviço de apoio com a escolta policial, mas é preciso agendar com antecedência. Tem que agendar, não é ligar instantaneamente com a viatura, porque nós designamos viaturas para prestar esse apoio, né? Nós escoltamos, não transportamos a pessoa no interior da viatura. Nós escoltamos ela no seu veículo, na moto, em outro veículo, seja empresa, banco, empresa ou casa. Nós não queremos saber a quantidade do dinheiro, não queremos saber isso. Então a pessoa solicita, liga 190, faça um agendamento, eu vou sacar tal horário. Não é assim, eu estou aqui agora e já quero a viatura, não. As viaturas estão atendendo ocorrência e tal. Esse é um trabalho de apoio para minimizar a chance do cidadão ser vítima da saidinha de banco. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. A Polícia Rodoviária Federal iniciou no último sábado a Operação Rodovida, que vai se estender até o dia 13 de fevereiro. O objetivo é combater a violência do trânsito durante as festividades de fim de ano até o Carnaval. Vamos conversar agora com o chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Álvaro Rezende. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil, e a todos os ouvintes do Mundo em Sua Casa. Inspetor, o que é mais preocupante nas rodovias federais neste período de férias? Principalmente pelo aumento do fluxo de veículos, né, devido ao período de férias e também das festas de fim de ano. As maiores preocupações da Polícia Rodoviária Federal são quanto à embriaguez, à velocidade e ultrapassagem, principalmente a questão das motocicletas, né, que são os 4 eixos dessa operação Rodovida. E essas situações, elas foram identificadas durante todo o ano ou são situações que ocorrem com maior frequência nesse período do ano?
Essas 4 situações são os maiores causadores de acidentes, principalmente os acidentes de maior gravidade, aqueles que deixam lesões permanentes ou principalmente mortes. Então, o principal objetivo da Rodovida é justamente intensificar a fiscalização nesses 4 itens para tentar, principalmente nesse período de férias, entre dezembro e até o final da Operação Carnaval, para 13 de fevereiro de 2013, intensificar a fiscalização nesses 4 pilares para que a gente possa ter um trânsito melhor e principalmente reduzir as mortes e as gravidades nos acidentes. E haverá maior rigor na aplicação das multas? Isso, Gil. Inclusive, essa operação Rodovida ela envolve uma interação entre os órgãos que são relacionados ao trânsito, com operações simultâneas, tanto nas rodovias federais quanto estaduais e também nas rodovias municipais. É o principal objetivo dessa operação. E aí, agindo com maior rigor, com as instituições todas trabalhando simultaneamente, a gente pretende realmente levar essa consciência para que as pessoas possam dirigir com mais consciência. Inspetor, haverá também a restrição do tráfego de veículos pesados? Isso, nos dias próximos ao final de ano, no dia 24, no dia 31, e também quando chegar a época do Carnaval, nós teremos restrição, sim, de veículos. Não nesse período todo, mas nos períodos mais críticos, teremos restrição aos veículos de maior porte. Inspetor, há violência também nas estradas neste período, no que diz respeito a assaltos? Olha, nós temos um problema até crônico, né? Foi preso já 2 quadrilhas há uns 2 meses atrás, mas temos um problema crítico em Catalão. São quadrilhas que atuam na região, que assaltam ônibus. Nós estamos, inclusive, programando operações naquele local para dar mais segurança para quem vai viajar nesse final de ano. E o roubo de carga, principalmente na região de Itumbiara e região ali de Indiara, Rio Verde, é o problema do assalto à carga. Também um pouco de assalto à carga em Anápolis. São os principais problemas que a gente tem enfrentado e são muitas quadrilhas que agem. Então você acaba efetuando uma prisão e tem outras que atuam depois. Quais são as orientações que a Polícia Rodoviária Federal faz ao motorista que for viajar neste final de ano? As principais orientações: como nós estamos no período chuvoso, verificar bem os itens de segurança do veículo, principalmente no que diz respeito aos pneus e também aos limpadores de para-brisa, faróis dos veículos, procurar andar com o farol aceso para poder ter a maior visibilidade do veículo e principalmente aquela consciência que a gente sempre tem pregado. Cada um tem que fazer a sua parte. Então o condutor tem que, se beber, não dirigir. Se for beber, ter alguém que possa conduzir o veículo, alguém sóbrio. E respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização. Nós temos que ter uma consciência, e é uma coisa muito do brasileiro, as pessoas preocupam muito com o dinheiro da multa, com o que vai pagar de uma multa, mas não preocupam com a vida. E as pessoas têm principalmente que a sinalização existe para salvar vidas, então elas devem entender que a sinalização não é para aplicar uma multa, e sim para salvar a vida. Chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Goiás, obrigado pela entrevista ao Mundo em Sua Casa. Álvaro Rezende, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karine, um abraço a todos os ouvintes. Obrigada, bom dia. O inspetor falando então sobre a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que começou no último sábado e se estende até o próximo dia 13 de fevereiro. Agora são 7h29. Uma quadrilha suspeita de praticar vários furtos na região sudoeste de Goiânia foi presa pela Polícia Militar no final de semana enquanto dormia. Um dos integrantes é estrangeiro. 3 homens foram presos e 3 menores apreendidos. Entre os suspeitos está um europeu de 30 anos, nascido em Zurique, na Suíça. Segundo a polícia, além de roubar pedestres, os suspeitos também arrombavam casas. Na residência deles foram encontrados produtos levados das vítimas, 12 bolsas, malas cheias de roupas, aparelhos de TV, computadores, joias, relógios e cerca de 20 celulares. A polícia informou também que eles também vendiam drogas. Uma caderneta com os nomes dos devedores também foi apreendida.
O Corpo de Bombeiros conseguiu debelar um incêndio em uma loja de malhas em Campinas na madrugada de ontem. Segundo a corporação, ainda não se sabe o que causou o fogo no estabelecimento localizado na rua Santa Luzia. Cerca de 20% dos produtos da loja ficaram destruídos. O proprietário, que mora na sobreloja, disse que não percebeu o fogo e foi acordado por um vizinho que deu o alerta. Ninguém se feriu e a polícia técnico-científica foi até o local fazer a perícia. Secretaria Municipal de Saúde já sabe onde estão concentrados aqui em Goiânia os maiores focos do mosquito transmissor da dengue. O novo Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento de Epidemias de Dengue para o período 2012-2013 busca a redução do número de mortes por causa da doença e a estruturação da saúde para o atendimento à população em caso de epidemia. A diretora de Vigilância em Saúde do município, Flúvia Amorim, explica que as ações serão voltadas para as áreas de assistência ao paciente, vigilância epidemiológica e controle do mosquito. Nós fizemos um mapeamento das áreas de risco de Goiânia, de bairros com maior vulnerabilidade para a ocorrência de casos, e para eles nós temos algumas ações que já estão sendo desenvolvidas, como entrar em imóveis fechados, que tenham dificuldade aí por parte dos agentes. Nós temos trabalhado a distribuição de material que mostra qual que é a situação naquela região, quais são os principais criadores encontrados, falando para a população que elas precisam eliminar esse tipo de criadouro, ou proteger esses locais. Nós temos trabalhado também a questão do fumacê, que é o carro, o BV pesada, em algumas áreas. Então, tudo isso traçando de forma intensificada nas áreas prioritárias. A medida foi tomada devido ao surgimento de um novo sorotipo da dengue em Goiânia, o tipo 4, e por causa do alto índice de infestação do mosquito, que chega a 2,1%. O recomendado pelo Ministério da Saúde é de uma taxa menor que 1%. Diante da situação, o plano prevê a intensificação também do trabalho preventivo e de conscientização. Em Goiânia, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados 11.430 casos de dengue neste ano. O número de mortes confirmadas já chega a 22. A primeira medida do plano na área de assistência é a capacitação de médicos e enfermeiros em manejo clínico de pacientes com dengue. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. O Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe até hoje 4 exposições: a arte e os ofícios de DJ Oliveira, Olhar Orgânico de Kleber Gouveia, A Cidade é o Lugar e Parede do Acervo, as duas de Amaury Menezes. A entrada é de graça e o horário de visitação hoje é das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 da tarde. População pode procurar o CREA quando se sentir prejudicado com alguma construção. Só quem mora ao lado de uma construção sabe o transtorno que é ter uma obra como vizinho. No setor marista, um morador perdeu a piscina e parte do quintal, depois que o terreno cedeu por causa das obras da fundação de um edifício residencial de quase 40 andares. Já no setor Crimeia Leste, a construção de 6 sobrados colocou em risco o imóvel de uma família que há 40 anos mora na mesma casa. São situações que acontecem rotineiramente. Podem ser problemas simples, como pedaços de telha ou tijolos que caem no quintal, ou mais graves, como rachaduras e abalos na estrutura do imóvel. O engenheiro civil Edivaldo Maia, membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, explica que nesses casos o proprietário deve procurar o CREA. Isso é o que garante a solidez e a economia do empreendimento, a segurança para o proprietário e também para os imóveis vizinhos. Que a presença do profissional significa a garantia de que o serviço está sendo executado dentro das normas técnicas e de acordo com a legislação vigente. Ele destaca que, para evitar esses problemas, toda construção deve ter sido autorizada pelos órgãos competentes e fiscalizadas por um engenheiro. Antes do início de qualquer obra ou serviço de engenharia, é necessário que se elabore os projetos. Então, contrate o profissional, ele vai elaborar os projetos, fazer a anotação no CREA e nos outros órgãos fiscalizadores, como a Prefeitura, por exemplo. Qualquer pessoa pode entrar em contato com o CREA pelo telefone 3201-6200. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. O uso do filtro solar é recomendado mesmo quando não há exposição direta ao sol.
Com as novas regras, o fator de proteção mínimo dos filtros solares passa de 2 para 6. Além disso, nenhum bloqueador pode garantir 100% de proteção e a necessidade de reaplicar o produto deve ser informada no rótulo. Apesar dessas normas serem obrigatórias ao fabricante apenas em 2014, o consumidor deve ficar atento para garantir mais proteção ao se expor ao sol. De acordo com a coordenadora de monitoramento de qualidade de produtos da Vigilância Sanitária Estadual, Maria Heloísa Almeida Gama, é imprescindível a reaplicação do protetor solar ao longo do dia. Ele não tem a durabilidade porque ele depende do tipo de pele, né? Assim, não é específico. Então, a informação que é obrigatória é a necessidade de reaplicação do filtro solar e a proteção, e aí escrito que normalmente tem nele 100% contra as radiações solares, está proibido, porque depende do seu tempo de exposição ao sol, está intimamente relacionado ao suor, aos banhos de imersão, então sempre preconiza que faça aplicação de 2 em 2 horas. Para ser eficaz, o fator de proteção mínimo deve ser 30. Peles mais claras exigem maior proteção. A coordenadora de produtos da Vigilância Sanitária, Maria Heloísa Gama, informou ainda que o protetor solar deve ser usado sempre nas partes onde a roupa não cobre e não apenas quando se vai à piscina ou à praia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A HDT faz campanha para arrecadar leite para filhos de mães portadoras do vírus HIV. Mães com HIV não amamentam os filhos para não repassarem o vírus para os bebês. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás garante o fornecimento de leite especial até os 6 meses do bebê. Depois dessa idade, para garantir o leite dos pequenos até 1 ano e meio, funcionários do Hospital de Doenças Tropicais arrecadam leite em pó. Aline Carvalho Rezende, psicóloga do setor de adesão do Hospital de Doenças Tropicais, explica como doar leite para o HDT. As doações podem ser feitas diretamente lá no setor de adesão. O dinheiro é encaminhado para a conta, né, doutora Luciana Pinelli. Nós estamos pedindo a fórmula infantil 2. O nome comercial são vários, né? O NAN 2, o Nestorgeno 2, Aptamil 2, inclusive também o leite ninho. A importância desse leite para a criança não é só de alimentar, é de atrair a mãe para ela aderir ao tratamento que precisa ser feito com a criança até que esse diagnóstico esteja fechado. Em 2012, o programa Prevenir do HDT acompanhou 81 mães juntamente com seus filhos. Aline Carvalho Rezende destaca a importância das gestantes realizarem o teste HIV. Quando estão grávidas, no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Porque, infelizmente, a gente tem se deparado com alguns casos, como aconteceu esse ano mesmo, de uma criança que teve soroconversão, porque a descoberta foi muito tardia. O HDT também arrecada itens de higiene pessoal e cestas básicas para doar aos pacientes. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Goiânia tem mais de 1.000 pontos de alagamento quando chove. Mais de 1.000 locais em Goiânia concentram grande volume de água, pelo menos durante o período em que a chuva acontece. Essa é a conclusão de um levantamento feito pela Defesa Civil da Prefeitura de Goiânia. Entre os locais em que o alagamento é mais frequente estão a Avenida 87, próximo ao Clube dos Oficiais, a Avenida Assis Chateaubriand, em frente ao Fórum, a Avenida T9, perto do Clube Oasis, a Avenida Tóquio, entre os bairros Goiá e Goiânia Viva, a Avenida César Latz e a Avenida Terezinha de Moraes, no setor Parque Amazônia. Edno Clésio Costa, coordenador executivo da Defesa Civil Municipal, explica que o próximo passo é tentar corrigir esses problemas. Após o mapeamento, nós vamos tentar sentar com as secretarias responsáveis pelo trabalho e ver se a gente consegue, para um próximo ano, minimizar ou talvez eliminar todos esses problemas. Um novo levantamento que vai atualizar os pontos de alagamento e apontar os locais onde o trânsito fica mais complicado por conta das chuvas deve ficar pronto no mês de janeiro. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Governo lança selo comemorativo dos 120 anos de nascimento de Pedro Ludovico. A homenagem é uma iniciativa da Secretaria da Cultura em parceria com os Correios. Além do selo, um carimbo foi cunhado na Casa da Moeda e vai ficar disponível por apenas 30 dias na Agência Central dos Correios e depois
passa a fazer parte do acervo histórico da Secult. Durante a solenidade de lançamento realizada no Museu Pedro Ludovico, antiga residência da família em Goiânia, o secretário Gilvani Felipe falou da importância do ex-governador de Goiás e anunciou o novo site do museu. Pedro Ludovico Teixeira foi um homem bem à frente de seu tempo, um homem inovador, criador de Goiânia e de várias modificações fundamentais para que fosse constituída essa civilização goiana aqui no Brasil Central. Os internautas que quiserem conhecer parte do acervo do Museu Pedro Ludovico Teixeira podem fazê-lo pela internet. Basta acessar o site. Então é uma iniciativa muito importante que contou com o apoio da Secretaria do Planejamento. O fundador de Goiânia é reconhecido nacionalmente como um dos maiores estadistas do Brasil. O filho caçula, homônimo da capital, Goiânio Ludovico Teixeira, conta a história da frase escrita no selo. Eu me lembro que uma vez um jornalista perguntou ao meu pai o que ele gostaria que fosse gravado no túmulo dele, uma frase. Ele disse essa frase: um homem que fez tudo por Goiás, construindo Goiânia. O neto Ubiratã Chivalé Teixeira se orgulha do prestígio do avô. O maior legado de Pedro Ludovico é o nome que ele deixou. Frequentemente eu sou interrompido na rua, as pessoas elogiando meu avô. Tenho alegria de ouvir isso com frequência. Elogios a meu avô, meu pai e a família toda pela postura, honestidade. Na próxima quinta-feira, Pedro Ludovico vai ser homenageado mais uma vez. Pelo requerimento do presidente do Senado, José Sarney, 8 ex-senadores cassados durante o período da ditadura vão receber a devolução simbólica dos mandatos. Marcelo Alencar, ex-senador pelo Rio de Janeiro, é o único vivo entre os homenageados. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel, presépio e cantatas de Natal. Show de Natal na Praça Cívica. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Salve o Corinthians. E o Corinthians é bicampeão mundial. Com uma boa atuação do goleiro Cássio e o gol do atacante peruano Guerreiro, o time ganhou a final contra o Chelsea por 1-0 em Yokohama, no Japão. Torcedores interditaram uma via da Avenida Paulista para comemorar o título. Corinthians que conquistou a primeira edição em 2000 e depois conquistou neste ano de 2012 o mundo pela segunda vez. Um jogo bem disputado, mas com a cara do Corinthians, que dominou boa parte da partida. Festa dos mais de 30 milhões de corintianos em todo o país, inclusive no coração financeiro de São Paulo. A Avenida Paulista foi parada por torcedores, que fizeram uma grande festa por aqui. Lá no Japão, depois do título, o técnico Tite conversou com a imprensa. Primeiro, o troféu é uma retribuição a todo torcedor corintiano pelo carinho que ele deu à equipe. Na vinda dele para cá e naqueles que estão no Brasil e que de alguma forma não puderam estar presentes fisicamente, mas presentes de espírito, de alma, de apoio a eles. Em segundo plano, eu coloco a minha família, que é uma coisa mais pessoal, e de uma felicidade extraordinária, porque todos estavam muito próximos a mim. E talvez isso tenha dado uma dimensão muito maior
a relação de trabalho e de família. E eu sou uma pessoa extremamente realizada, muito feliz hoje por essas situações. Uma comemoração dos corintianos que vai durar por muito tempo. O Corinthians agora descansa e volta para o Brasil para festejar com os torcedores. De São Paulo, Felipe Osborio. Para evitar tumultos, a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos armou um esquema de segurança para o desembarque da delegação do Corinthians na manhã desta terça-feira. De acordo com Nicola Marenino, gerente de comunicação do aeroporto, o Corinthians não vai utilizar os terminais de passageiros, não havendo contato do público com os jogadores. Já foram acionados a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Prefeitura e a Guarda Municipal de Guarulhos para colaborar com o esquema de segurança. 7h45. Goiás deve anunciar hoje as primeiras contratações para a temporada do ano que vem. O diretor de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, deve confirmar hoje as primeiras contratações do Goiás para 2013. A preparação da equipe alviverde, que busca o bicampeonato estadual no ano que vem, começa no dia 5 de janeiro. A estreia no campeonato estadual no dia 20, diante do Itumbiara. O goleiro Renan, de 27 anos, que desde 2005 está no Internacional, tendo saído 2 temporadas para o futebol espanhol, está acertado com o Goiás. A diretoria confirma que o tempo do contrato do goleiro Renan deve ser de 4 anos. Outro jogador que chega de hoje para amanhã para assinar com o Goiás no ano que vem é o zagueiro Rodrigo, de 32 anos, que disputou a Série B pelo Vitória. Os jogadores devem ser os primeiros oficialmente contratados pelo Goiás para a temporada que vem. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h46. No Vila Nova, a expectativa é quanto ao anúncio de um novo patrocínio. O Vila Nova está acertando com um novo patrocinador, o patrocinador Master, que vai à frente da camisa colorada para a temporada de 2013. É uma empresa de concessionária de veículos aqui mesmo do estado de Goiás. Essa mesma empresa está acertando com o Goiás e também procurou o Vila para este patrocínio. Seria um valor na casa dos R$100 mil mensais para o Vila. É claro, contratar jogadores e ajudaria na contenção de gastos do Vila Nova para a próxima temporada. O Vila que inicia o Campeonato Goiano dia 20 de janeiro contra o Rio Verde no sudoeste do estado. E até aqui foram feitas apenas 3 contratações. O zagueiro Leandrão, que veio do ABC, o volante Diego Paulista, que veio do Bragantino, e o atacante Henrique Dias, que veio do Barueri. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Instituto Brasileiro do Direito do Consumidor denuncia: construtoras vêm enganando os compradores. Um problema bastante comum aos compradores de imóveis de construtoras tem sido o pagamento dissimulado da taxa de corretagem. O consumidor é informado do preço total da compra e precisa dar um sinal para concretizar o negócio, valor que não é abatido do contrato. O presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, Seção Goiás, Wilson Rascovitch, alerta para os direitos do consumidor. Infelizmente, as construtoras vêm usando da má-fé em colocar corretores para fazer a venda dos empreendimentos e cobrando a corretagem sem avisar o consumidor. Hoje, com o novo Código Civil, é colocado que pode ser pago tanto pelo vendedor como pelo comprador. Ocorre que, se não for passado claramente que o comprador está pagando a corretagem, ele tem o direito à devolução desse valor. Já o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás, Eduardo Brito, esclarece a situação e afirma que o Cresce pune os infratores. Nós estamos no processo de fiscalização
inclusive em cima dos contratos, e caso detectados esses fatos ocorridos, nós estamos instaurando a medida administrativa disciplinar e, consequentemente, constatado, efetuando denúncia junto ao Ministério Público. Ainda em relação à defesa do consumidor, o presidente do IBEDEC, Wilson Rascovitch, explica por que a cobrança de taxa de adesão aos planos de saúde é ilegal. Porque está sendo colocado o ônus para o comprador. O vendedor vai lá, vende o plano e ainda te cobra muitas vezes, seria uma mensalidade, quer dizer, mais um mês para você utilizar. Quem tem que dar benefício é o plano de saúde, né? E quem tem que pagar pelos vendedores do plano de saúde é o plano de saúde, a empresa, a operadora. De acordo com Wilson Rascovitch, no caso de plano de saúde, o consumidor pode procurar o IBEDEC para garantir seu direito ou pleitear devolução da taxa paga de forma ilegal no judiciário. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O governador inaugura obra na região da Estrada de Ferro. O final de semana foi de agenda cheia para o governador Marconi Perillo. Na região da Estrada de Ferro foram inauguradas diversas obras, principalmente reconstruções de rodovias. Nas cidades beneficiadas, a população comemorava. Era muito transtorno, passava só em buraco, acidente demais, então foi muito bom. Em Ipameri foi inaugurada a reconstrução da GO 330 no trecho até Urutaí. Na cidade, o governador anunciou a construção do aeródromo e a pavimentação da rodovia que dá acesso até Campo Alegre. A prefeita eleita, Daniela Vaz, do PSDB, comemorou as novidades. Há muito tempo a população espera por isso, não só Ipameri, mas como toda a nossa região. Em Urutaí, Marconi Perillo inaugurou a reconstrução da GO 330 até Pires do Rio. Mais de 14 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica dentro do programa Rodovida Urbano, 40 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico de vias urbanas e ainda entregou 30 unidades habitacionais. Dona Joana foi uma das beneficiadas. A vida inteira eu morei de aluguel quando não era na roça. Então, foi a melhor coisa que Deus e vocês me deram. Já em Pires do Rio, o governador inaugurou a reconstrução da GO 020, no trecho até Palmelo. O prefeito reeleito, Gude, do PSD, disse que se tratava de uma reivindicação antiga da população. É uma obra muito importante. A rodovia que liga Pires do Rio a Cristianópolis está péssima, estavam péssimas condições. E o governador, da semana atrasada, esteve aqui inaugurando o trecho de Pires do Rio a Vianópolis com alto padrão de qualidade. E isso para a cidade, isso é muito importante, não para a cidade, mas para toda a região. A comitiva passou ainda por Palmelo e Santa Cruz, onde também foram inaugurados trechos recuperados da GO 020 e entregues ambulâncias. A próxima parada foi em Cristianópolis. Na cidade, o governador inaugurou 45 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica de vias urbanas e entregou mais um trecho da GO 020. O prefeito Iris Aurélio, do PSDB, comemorou os benefícios. É um sonho antigo e o governador está resgatando mais um compromisso que ele fez com nós aqui da região da Estrada de Ferro. Estamos muito satisfeitos. O presidente da AGETOP, Jaime Rincon, fez um balanço das obras do programa Rodovida. Hoje o governador já deu a notícia de que dos 2.081 quilômetros nós concluímos 2001. Então faltam apenas 80 quilômetros para que a gente conclua a primeira etapa do Rodovida Reforma. Como eu venho dizendo desde o começo, é um programa continuado, é um programa que tem um cronograma que nós estamos conseguindo executar à risca, e eu não tenho a menor dúvida de que a cada ano nós estaremos melhores do que estávamos no ano anterior. Em discurso, o governador Marconi Perillo prometeu deixar todas as rodovias estaduais goianas em bom estado de conservação até o fim de 2014. Em 3 anos de governo, ao final do ano que vem, nós teremos reconstruído 4.200 quilômetros de rodovias. Vai ficar faltando muito pouco para a gente ter a malha rodoviária mais bem preservada, mantida e qualificada do país. Eu estou desafiando aqui o Jaime, presidente da AGETOP, e os diretores, a anunciarem no final do ano que vem, para Goiás inteiro, o desafio para qualquer órgão de imprensa ou qualquer pessoa nos mostrar uma estrada ruim, não vai ter mais. No sábado, a comitiva do governador passou ainda por São Miguel do Passa Quatro, onde foram entregues 66 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica urbana, 3 ambulâncias e inauguração da reforma do Hospital Municipal da cidade. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h54. A Comissão de Finanças e Tributação analisa a proposta que dobra o salário família para mulheres com filhos de até 6 anos de idade. O salário família é pago para trabalhadores de baixa renda para cada filho até 14 anos de idade. O benefício é pago para homens e mulheres, mas a proposta dobra o valor apenas para as mulheres. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator da proposta na comissão, o deputado Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, destacou a importância dessa medida, considerando o baixo número de creches públicas disponíveis no Brasil. Nós sabemos que a mãe que assume a responsabilidade perante o filho, a mãe trabalhadora, tem dificuldades concretas, né, de colocar seu filho numa creche. Além disso, justamente nos primeiros 6 anos, onde essa criança acaba, para a família, tendo um custo maior, né? Ali que estão as doenças que devem ser tratadas, o custo de medicamentos. Atualmente, o salário família é de R$ 29,43 para os trabalhadores que recebem até R$ 573,91. Para os que ganham entre R$ 573,92 e R$ 826,60, o benefício cai para R$ 20,71. O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Álvaro Solon França, é favorável à proposta, porque vai representar um grande ganho social e não deve onerar a Previdência. Os dados dos últimos balanços apresentados pelo Ministério da Previdência Social indicam que o regime geral de Previdência Social urbano, que onde você tem a maioria esmagadora dos salários famílias, é superavitário. Álvaro França calcula que o aumento no benefício vai gerar um custo de cerca de R$ 1 bilhão por ano. A proposta que dobra o valor do salário família para mulheres que têm filhos de até 6 anos de idade ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra. Agora são 7h56. Preço do etanol tem maior variação que o da gasolina. Quem costuma ficar de olho bem atento na bomba na hora de abastecer o carro já deve ter percebido que o preço do litro do etanol varia mais que o da gasolina. Mas isso tem explicação e o motivo é mais de um. O principal é que o preço da gasolina é controlado pelo governo, que subsidia a produção, como explica o diretor de comunicação da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Ademar Altieri. A gasolina tem um preço praticamente estável, não importa o preço do barril de petróleo. Isso ocorre com custos elevados para a Petrobras, porque para ela manter o preço baixo da gasolina, relativamente baixo, ela tem que ficar com o prejuízo. O etanol, ele tem aumento no seu custo de produção, aumenta o custo de você comprar ou arrendar terras para plantar a cana, aumenta o investimento exigido, né, em equipamentos de ponta. Isso é muito caro. Altieri lembra que o etanol é feito da cana-de-açúcar, cuja safra pode ser boa ou ruim dependendo do clima. Isso interfere na produção e, consequentemente, no preço. 3 safras atrás tivemos a chuva em excesso. 2 anos atrás tivemos seca. Um ano seguinte tivemos geadas. E isso reduziu a produção de forma bastante significativa. Neste momento, há uma estabilização, os estoques estão adequados, é possível falar para o consumidor, venha comprar etanol, que não vai haver problema. E o que explica a diferença de preço entre os estados? Segundo o diretor de comunicação da Única, são 2 motivos: a existência de usinas de etanol no estado e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Tem estados que não são produtores de etanol. Então esse estado tem que trazer o produto de uma região produtora. Você acaba tendo um custo de frete, aumenta o preço. Estados não produtores também tendem a cobrar mais ICMS, né? No estado de São Paulo, tem o ICMS mais baixo do país sobre etanol, que é 12%. Infelizmente, em outros estados, você tem 25%, 28%, até 30% sobre o etanol. No momento, o preço do etanol está competitivo. Mas além do preço, o consumidor deve levar em conta que o etanol é um combustível 90% menos poluente que a gasolina.
Alegando questão de segurança, o governo federal vai dobrar o efetivo da Força-Tarefa de Segurança, que cumpre determinação da Justiça Federal e retira famílias de não-índios daquela que foi reconhecida como a terra indígena Chavante, no nordeste de Mato Grosso. A Secretaria-Geral da Presidência da República não informou quantos policiais federais, rodoviários federais e homens da Força Nacional de Segurança Pública estão no local até agora. Desde segunda-feira, 26 fazendas foram alvo da ação. Em resposta, manifestantes fizeram bloqueios que paralisaram vários trechos da BR-158. Houve confronto entre poceiros e policiais no primeiro dia de operação. No fim de semana passada, os manifestantes passaram a usar tática de guerrilha. Armaram uma emboscada frustrada para os agentes de segurança e são suspeitos de fazer uma armadilha para os caminhoneiros que já estavam presos em um dos pontos de interdição há 4 dias. Os poceiros culpam os índios pela sabotagem. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central Técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.